Aí, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 26. A Bíblia diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha, a palavra de hoje, ela é uma continuação de uma palavra que eu trouxe algum tempo atrás aqui, onde eu falei sobre que Deus, ele nos dá um novo coração. Eu falei sobre o que significa isso. Receber de Deus esse novo coração. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o que Deus quer dizer quando ele, através do profeta Ezequiel, aqui no capítulo 36 e o versículo 26, o que Deus quer dizer quando ele usa o profeta para falar que daria ao seu povo um espírito novo. Vale a pena a gente lembrar que o profeta Ezequiel aqui, ele está profetizando a restauração de Israel. Ele está profetizando o retorno de Israel a Jerusalém, a Sião. Nós sabemos que nesse momento aqui dessa profecia, Israel ele está cativo, a nação de Israel está cativa na Babilônia, para que se cumprisse a profecia que Jeremias havia dito sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia, e depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus então traria de volta o seu povo. Ezequiel, ele está profetizando esse retorno eminente, essa volta eminente. Ele está profetizando à nação de Israel que nesse momento, conforme aqui o texto, está na Babilônia, e Ezequiel está dizendo: olha, o Senhor, ele vai restaurar vocês, ele vai trazer vocês de volta. Ele vai trazer a nação de Israel a Sião novamente, a Jerusalém novamente. Deus vai restaurar a sorte, como Jeremias profetizou no capítulo 30, no capítulo 33 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo de número 18 de Jeremias também, Deus usa o profeta para falar sobre essa restauração. E aqui no capítulo 36 de Ezequiel é a mesma temática, mas é outro profeta. Ezequiel está profetizando de dentro do cativeiro. E ele está dizendo: o Senhor vai restaurar Jerusalém, vai restaurar Israel, vai trazer de volta o seu povo para a nação escolhida, para o território escolhido. Mas antes que isso acontecesse, Deus, ele usa Ezequiel para dizer que Deus iria trocar o coração. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, em outra ocasião. E Deus está dizendo que vai também trocar o espírito daquele povo. Ele está dizendo: eu vos darei um espírito novo. Vos darei um espírito novo. Ora, meus queridos, isso é um assunto muito, muito importante. Porque a palavra espírito aqui em Ezequiel, capítulo 36 e o verso 26, tem a ver com a mentalidade do povo. Tem a ver com mente, com a nossa mentalidade. O que Deus de fato está dizendo para o seu povo no cativeiro é: olha, eu vou trazer vocês de volta para o território de vocês, mas eu não posso trazer vocês de volta com essa mentalidade
que vocês aprenderam e que vocês desenvolveram dentro do cativeiro. Porque nós estamos falando aqui de mais de uma geração de israelitas cativos. Estamos falando aqui de 70 anos de cativeiro. É muito provável que a geração que foi levada cativa há 70 anos atrás não é mais a mesma geração que vai voltar para Israel, que vai voltar para Jerusalém, para Sião. Quem vai voltar agora é os seus filhos, é os seus netos, porque muito provável aquela geração que foi cativa, muito provavelmente morreu dentro do cativeiro. E essa geração que nasce no cativeiro, ela desenvolve-se ali, ela desenvolve ali suas faculdades mentais, emocionais, psicológicas, enfim, aquela geração que nasce dentro do contexto da Babilônia, ela aprende as coisas da Babilônia, os rituais, enfim, o estilo de adoração, a maneira de culto e até mesmo a prática da idolatria, porque é sabido de todos os estudiosos que muitos dos israelitas se tornaram idólatras, acompanhando as práticas idólatras dos babilônios. Inclusive, muitos israelitas não quiseram voltar da Babilônia para Jerusalém, porque a vida deles estava tão boa ali, entre aspas, a vida deles estava tão bacana ali, eles já tinham se casado na Babilônia, construído na Babilônia, eles já tinham se familiarizado com a cultura da Babilônia, com a idolatria da Babilônia, com os costumes da Babilônia, que, diga-se de passagem, muitos israelitas não quiseram regressar para Jerusalém pós 70 anos do exílio. Muitos ficaram lá. Mas aqueles que manifestaram o desejo de voltar, Deus bota uma condição para eles, dizendo: vocês precisam ter uma mudança de espírito, uma mudança de mentalidade. O que Deus está dizendo é: eu não posso trazer vocês para algo novo, para uma terra nova, uma terra abençoada que é Israel, que é Jerusalém, que é Sião. Eu não posso trazer vocês de volta para esta terra e vocês virem com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de um babilônico, com uma mentalidade de alguém que ainda vive debaixo de um jugo de escravidão. Porque, queridos, se Deus não manifesta seu poder para mudar coração e mudar o espírito do seu povo, o seu povo iria retornar para Israel só a carcaça, mas os sentimentos, a espiritualidade estaria preso à Babilônia. Então Deus está propondo aqui mais do que uma mudança de território. Deus está propondo aqui uma mudança de vida por completo. E é aqui que eu quero fazer essa aplicação para a tua vida. Muitos de nós, preste bem atenção, até conseguimos mudar de espaço geográfico, mas não conseguimos mudar a mentalidade. E se você muda de espaço geográfico, se você muda de igreja, se você muda de religião, se você muda de cidade, se você muda de estado, ou se você muda de nação até, mas não muda a mentalidade, então não há mudança na sua vida. Não há mudança na sua vida. Como, por exemplo, os americanos, os norte-americanos, os cidadãos norte-americanos, eles têm uma mentalidade diferente dos brasileiros.
Não é porque eu saio do Brasil e vou para as Américas que eu de fato me torno um americano. Isso só acontece quando a minha mente passa por uma metamorfose, uma transformação, e eu me permito ter a minha mentalidade de brasileiro mudada para uma mentalidade de um cidadão norte-americano. Quando isso acontece, aí de fato eu me aproprio dos direitos que lá existe, que lá nos Estados Unidos existe. Do contrário, eu serei um brasileiro com mentalidade brasileira num território diferente, no caso aqui da ilustração, nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece com muitos de vocês em várias áreas das suas vidas. A pessoa, Redenivaldo, ela casa, mas na mente continua o quê? A mentalidade de solteiro. Aí não dá certo. Casou, mas não permitiu que a mente fosse transformada, porque a mentalidade de um homem solteiro, de uma mulher solteira, é uma. A mentalidade de um homem casado, de uma mulher casada, é outra. Se eu caso, se você, minha irmã, casa, se você, meu irmão, casa, mas não se permite essa mudança de mentalidade, de solteiro para casado, no seu relacionamento vai ter conflito, vai ter choque, porque você só mudou o status. Você só mudou o status social de solteiro para casado, mas não houve a mudança de mente. Aí você está casado e quer continuar fazendo as coisas de solteiro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ter problema conjugal, vai ter crise no relacionamento, porque você agora está casado e importa que a sua mente também raciocine, pense como um homem, como uma mulher que agora está dentro de um relacionamento matrimonial. Não é diferente nas questões da fé, não é diferente nas questões espirituais, não é diferente em todas as áreas da nossa vida, é igualzinho. Não adianta você mudar o seu status de uma pessoa pobre para uma pessoa rica e não mudar a sua mentalidade. Do contrário, você vai ser alguém rico com a mentalidade de pobre. No final de tudo, você vai ser pobre, porque a gente é o que a mente diz que a gente é. É por isso que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele insiste na importância da renovação da nossa mente. Em Romanos, no capítulo 12, e o verso 2, Paulo diz: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em Efésios, Paulo vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente de escravo, não é uma mente de escassez, não é uma mente de miserabilidade. A mente de Cristo é uma mente de abundância, é uma mente poderosa, é uma mente gloriosa. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar ter a mente de Cristo. Do contrário, nós seremos um cristão com uma mentalidade de alguém que não foi perdoado, de alguém que, enfim, vive debaixo de um jugo de condenação do pecado. Olha, o que eu conheço de pessoas que são crentes, que estão na igreja, mas a mentalidade é de alguém que não foi perdoado, de que não é amado, de que não é importante para Deus. A mentalidade é de alguém que nasceu para sofrer neste mundo. E não é isso que a Bíblia Sagrada ela nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos admoesta, não é dessa forma que o Senhor Jesus ele se manifestou para transformar a nossa vida. É necessário, queridos, que você pense nisso. Não adianta você mudar o status, não adianta você mudar o status
olha, eu agora sou crente, sou evangélico. Não, não basta apenas mudar o status para evangélico. Tem que mudar a mentalidade. Você tem que permitir o Espírito Santo trocar a sua mentalidade. Você precisa permitir que o Espírito Santo lhe regenere, lhe transforme. Você precisa deixar que Deus quebre os paradigmas mentais que está aí, incutido no teu subconsciente. Você que acorda e não vê o valor que você tem, você que se levanta e não vê a importância que você tem, tudo isso é porque você ainda está com uma mentalidade de alguém que não tem uma aliança com Deus, de alguém que não foi perdoado por Deus, de alguém que não tem os requisitos da palavra de Deus. E você precisa mudar disso, porque do contrário, você vai ser um homem livre, mas com a mente escrava. Um homem livre, mas com a mente escrava. E o que Deus propõe para a gente é outra coisa. É por isso que muitos não entendem o apóstolo Paulo. Paulo, ele estava preso, mas ele dizia que estava livre. Porque o que de fato estava preso era o corpo do apóstolo Paulo. Era a matéria corpórea de Paulo, mas a sua mente estava livre. E quem tem uma mentalidade espiritual, regenerada por Deus, uma mentalidade de acordo com a palavra de Deus, irmão, pode ser colocado em qualquer situação, ele vai permanecer livre, porque a mente dele está em Cristo e não nas circunstâncias. A mente dele está em Cristo e não nas doenças, nos problemas. É por isso que pessoas comuns não entendem o cristão genuíno, porque ele está ali, às vezes cercado por problema, mas ele está em paz. Por quê? Porque a mente dele foi renovada. Os problemas estão lhe cercando, mas a mente dele, os pensamentos dele, o espírito dele está livre no Senhor Jesus. E Deus está falando com Israel isso. Deus está dizendo: olha, eu não vou tirar vocês apenas da Babilônia e botar vocês de volta em Israel. Não, eu preciso também tirar a mentalidade de vocês da Babilônia. Eu preciso trocar esse espírito impregnado de cultura babilônica, de costumes babilônicos, de idolatria babilônica, enfim, essa mentalidade de escravo. Eu preciso trocar Israel de vocês, porque do contrário, vocês serão um povo numa nova terra, em novos territórios, mas a mente, o espírito preso lá à Babilônia. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você precisa tomar posse disso. Olha, tem gente que está nesse momento agora, numa casa muito boa, mas a mente, meu Deus, só Jesus. Tem gente nesse momento que até tem um carro bom, mas a mentalidade é de escassez, é de miserabilidade. Não basta você trocar de carro, de casa, de emprego, de igreja, de religião. É preciso permitir que a palavra de Deus, é preciso permitir que o Espírito Santo transforme a sua mentalidade. E aí você será uma nova criatura, corpo, alma, espírito, e você irá viver o melhor de Deus ainda nesta terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha, recebe esta palavra no teu coração. Recebe esta palavra no teu coração. Você que está nos assistindo pelo canal no YouTube, olha, se Deus tem falado com você através dessa palavra, compartilhe esta palavra com a sua família. Envie esta palavra para os teus familiares. E não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque neste canal aqui no YouTube tem palavra e poder de Deus para transformar a tua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima palavra
para a glória de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo.